Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através da união da mecânica quântica com a espiritualidade, através do autoconhecimento, da lei da atração, a terem uma real prosperidade. Chamamos de prosperidade com sabedoria. Ajudo pessoas a identificarem e vivenciarem o seu propósito de vida. Ajudo pessoas a galgarem sucesso em vida através do entendimento de como o universo funciona. Pouquíssimas pessoas sabem como o universo funciona de fato. Claro que o universo é muito complexo. Nós passamos aquilo que nós sabemos dentro das leis do universo. Também estamos numa mesma jornada que vocês. Hoje vamos fazer um apanhado geral. Às vezes eu gosto de fazer uma live, eu entro em contato com um mentor espiritual, eu estou totalmente em sintonia com um mentor espiritual neste momento, e aí eu deixo a live fluir. Hoje vai ser uma live dessa forma. E aí, quando é dessa forma, leia-se, nós falamos que a quântica na prática do dia a dia. No final da live, daqui a cerca de 40, no máximo 45 minutos, iniciaremos a prática voltar na origem de forma profunda, para identificar um trauma na sua vida, trauma este que até então você nem ao menos sabia que existia, ou não se lembrava, ou se lembrava, só que havia pânico só de lembrar dele, ou algo deste sentido, e iremos fazer um processo de ressignificação, mas vai ser algo diferente. Diferente, assim, daquele voltar na origem rápido, vai ser algo profundo, que de vez em quando fazemos dessa forma profunda. Vamos lá. Vamos iniciar a live com a seguinte questão. Eu falei 2 ou 3 lives anteriores sobre, logo no final lá no final da live, sobre o comportamento do elétron. Eu falei que vou deixar 3 ou 4 perguntas sobre o elétron. As perguntas, eu falei perguntas, só que eram afirmações. Mas, de forma proposital, foi falado perguntas. Algumas afirmações nesse sentido. Vamos à primeira. O elétron não se manifesta até que alguém o observe, ou seja, até que o observador o observe. Até então, o elétron não se manifesta. O que isso quer dizer? Vamos para o segundo. Um elétron, ele pode desaparecer no lugar e, simultaneamente, no mesmo momento em que ele desaparece, ele pode aparecer em outro lugar sem ter percorrido esta distância. A distância entre um ponto e o outro. O que isso quer dizer? Na prática, nosso foco aqui é a prática. Um elétron, ele pode estar totalmente correlacionado com o outro e em sintonia com ele, sem a necessidade da energia, né, da informação percorrer esse caminho todo, esse caminho, essa distância entre os dois elétrons, sem necessidade da energia percorrer
Um pode estar aí emaranhado com o outro e afetando-o no exato momento. Um elétron no Brasil, outro elétron no Japão. O spin desse elétron vibra aqui, e no exato momento o spin do elétron do Japão vibra lá. Na prática, o que isso quer dizer? Estão refletindo? Alguém pode falar o que na prática essas afirmações sobre o comportamento do elétron quer dizer na prática do dia a dia? Vamos lá, Paula. Pode abrir o áudio e falar? Oi, Igor. Posso falar? Pode. Em relação ao spin da partícula, ela desaparece num campo e aparece no outro. Isso é a vibração, né? É a vibração do elétron, não é isso? Mas não responde. Não, eu estou te perguntando. É a vibração do elétron. E então, essa vibração do elétron, ela está dentro da gente. Então, uma vibração, né, que está dentro de mim, né? Vamos dar um exemplo assim. Há um sentimento que eu possa ter dentro de mim em relação a alguma coisa que eu possa ter tido com você, por exemplo. Certo. Por exemplo, numa vida passada, né? E como nós Aí sabemos... você começou a avacalhar. Aí você Não, começou não, a... não, nós Desculpa, sabemos, desculpa, mas Igor, olha mas só, vamos, eu estou brincando, tá? Eu estou tá, brincando. mas é só porque não existe tempo para o Vamos trabalhar elétron com e para esta o... vida, tá? Sem mencionar vidas passadas. Só faz esta correção e continua, por favor. Ah, mas é porque não existe tempo, né? Então, por exemplo, Não, olha se só, Mira, manter o foco. Vamos trabalhar com esta vida e continua a explicação. Depois eu te explico por quê, tá? Depois. Só para não perder o raciocínio. Vai Tá, lá, seu então raciocínio tá bom. nessa vida, então pode ser nessa vida, eu matei uma pessoa, né? Eu posso ter matado uma pessoa aqui e eu fugi e ninguém me encontrou, né? E de alguma forma essa pessoa que eu matei, eu fiquei emaranhada com essa pessoa devido a essa ação que eu tive e de alguma forma essa ação ela vai voltar para minha vida. Pode ser isso? Eu penso assim, que esse emaranhamento quântico é em relação a isso, a qualquer atitude minha, né, seja bom, né, seja ruim, ela de alguma forma, na lei da causa e do efeito, né, ela vai voltar para mim, né, através do spin da partícula, que ele é quem explica esse emaranhamento. O que você falou está correto. Só que didaticamente veja bem, o que você falou está correto. Só que didaticamente ficou um pouco confuso. Vamos focar apenas na questão do elétron. Vamos deixar causa e efeito de lado, essa questão de crédito e débito de lado, sem mencionar esse ponto. Apenas a questão do comportamento do elétron. Focar nisso. Beleza? Nesse sentido. Tirando a lei, a questão de causa e efeito, crédito e débito, lei hermética, toda aquele cálculo universal, a contabilidade cósmica, vamos deixar isso de lado, apenas focar na ciência do elétron. Como você Eu explicaria? posso, Você poderia explicar?
Elmira? Eu passo a palavra. Beleza. Mas, ó, legal, tá? Muito bom. Quem chamou? Fui eu. Eu queria tentar responder. Vai lá, Vitor. Sei lá, pelo que eu entendi na minha cabeça, eu acho que pode ser uma questão de telepatia. Se eu penso em alguém que eu estou emaranhado, e essa pessoa também está emaranhada comigo, é muito provável que ela sinta o que eu sinto em relação a ela e vice-versa. Eu acho que esse é o que significa o elétron sumir de um lugar e aparecer no outro sem passar por esse ambiente de transição. Eu acho que... Eu não sei se está correto, mas eu imagino que seja assim. Faz sentido? Mais alguém? Igor, Sandra. Pode Igor? falar. Sandra? É, Pode falar. é Sandra! Tudo bem, querida? Sandrinha, Pode sempre. falar. Deixa eu te perguntar. Perguntar não, deixa eu botar o que eu penso. Se tudo é energia, tudo está conectado, certo? Correto. Então, se somos energia e a frequência influencia tudo, então se o elétron está aqui, de repente você está pensando em mim aí, de repente a minha energia vai para você, entendeu? Eu penso que é energia. Se tudo é energia, então você pensou, você emanou, já foi, aconteceu. Vitor, beleza. Obrigado, Sandra. Ou Muito não? obrigado. Posso dar uma opinião? Claro. Grande Carlos, pode falar. Escutou o audiobook que eu te enviei? Escutei. Show, viu? Gostei demais. Beleza, pode falar, Carlos. Vou começar a estudar ele mais profundo, mas foi show. Gostei muito. Falou minha linguagem. Isso prova que está todo mundo interligado. Energeticamente, todo mundo vem da mesma fonte. Está todo mundo interligado. Tanto faz o meu elétrico como o elétron deles. A gente vai sempre estar trocando energia. Independentemente da gente se pensar ou não no outro. O mundo Vamos todo está lá. interligado. Vitor, Esse é o obrigado. Obrigado, Carlos. Essas reflexões são muito boas. Posso responder, gente? Pode, Nelma, fica à Posso dar uma vontade. opinião, por gentileza? Pode. Bem, pelo que eu entendi na palestra do professor sobre esse assunto, é que, na verdade, só existe um elétron que se multiplica, que vai para vários lugares ao mesmo tempo, mas, na verdade, é um único elétron. Na E verdade, é isso. dentro do que você está falando, é uma consciência ou uma única onda. Tá? Mas continua, Isso. vai lá. É isso, que existe uma única consciência, que ela permeia tudo e que ela experiencia tudo ao mesmo tempo, né? E que faz esse aparecimento em vários lugares, mas é só um único elétron, uma única consciência. É mais ou menos. Mais alguém? Muito obrigado, Nelma. Mais alguém? Igor, Pode falar, Éder. olha só, eu vejo da seguinte forma, está tudo tão emaranhado que fatos de agora, posso estar errado, tá? Foi assim que eu entendi, que fatos de agora pode estar já tendo as suas possíveis consequências lá no futuro. Então, digamos que situações que eu esteja vivendo hoje, se eu voltar um pouco, se eu fizer uma reflexão, uma meditação e voltar, posso encontrar as devidas respostas e que está tudo emaranhado, né, de fato, em relação a esses fatos de hoje para o futuro. Foi mais ou menos assim que eu entendi. Mais alguém? Obrigado, Éder. Nada.
antes de eu tecer comentários. Vitor, você falou sobre emaranhamento quântico. No caso, citou um exemplo acerca de telepatia. Dê-me um exemplo de um emaranhamento quântico entre duas pessoas. Eu acredito que o mais óbvio seja paixão, amor, porque, vamos lá, se eu pegar essa linha de raciocínio, são sentimentos elevados, onde o elétron vibra mais rápido, né? Então, acho que é mais fácil ele conectar duas fontes de energia se a vibração é mais alta. Então, duas pessoas que se amam e chega um momento, eu acho, que não dá para rastrear de onde surgiu o pensamento. Se eu estou pensando nela ou se ela está pensando em mim, eu estou captando, sabe? Mas eu acredito que seja assim. Eu acredito fielmente que pelo menos eu faço esse estudo comigo, eu fico analisando se o pensamento vem de mim ou vem de outra pessoa, independente de quem seja, as pessoas mais próximas, porque eu não conheço tanta gente. Então, não que eu não conheça tanta gente, mas não tanta gente é próximo de mim. E eu acho que, inclusive, isso pode ser... Eu acho que eu posso aplicar na lei da atração, por exemplo. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que estar... É natural que eu esteja com uma elevação muito alta para eu conseguir atrair o elétron daquilo que eu queira, sabe? Porque, enfim, a vibração, ela responde muito de onde você está para onde você se conecta e atrai aquilo e começa a correlacionar, sabe? Esse estado vibratório. Então, acho que o amor é um grande exemplo. Eu não sei se funciona para raiva ou para ódio. Eu acho que vai outra parada. Vamos lá, muito bom. Dentro do que o Vitor falou agora, no filme Interestelar, quando chega a cena final, fica ali provado que o amor é um sentimento capaz de fazer um emaranhamento quântico, sendo que sendo que as pessoas podem estar em dimensões diferentes. Uma pessoa pode estar num local ainda não conhecido cientificamente do planeta Terra e ainda assim, em razão do amor, as pessoas estarem se comunicando através da vibração do espírito, né? O amor, ele é possível, ele atravessa dimensões, atravessa tempo, passado, futuro, né? Essa criação, né, do tempo. Vamos lá. Todas essas afirmações referentes ao elétron que eu falei antes dos comentários, aí, deixa eu colocar aqui no mudo. Todas essas afirmações que eu mencionei resumem aquela frase: infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Dentro dessa questão, infinitas possibilidades, é possível, veja bem, dentro do que eu falei, infinitas possibilidades, é possível eu, neste exato momento, largar esta pedra e esta pedra permanecer aqui, na minha frente? Alguém pode responder?
sim, acredito que sim. Nelma, sim. Por Mais algum alguém? motivo, né? Eu acredito que sim, independente de quem acredita que sim, porque apesar de eu acreditar que sim, eu ainda não acredito que sim. Vamos lá. Mais alguém? Bom, vamos acelerar aqui. Hoje temos o voltar na origem. Bom, Se você Eu acreditar acredito que realmente sim. que fica, sim. vamos lá. Muito importante, Quebrar os gradem, paradigmas. gradem esta questão. Infinitas possibilidades não significam todas as possibilidades. As infinitas possibilidades estão aqui diante de leis do universo. Segundo a lei da gravidade, se eu largar esta pedra, ela vai cair. E ponto. Lei da gravidade. Infinitas possibilidades não significam todas as possibilidades. Isso é muito conturbado. As pessoas deturpam. No que diz respeito à situação do elétron, vamos lá, no que um elétron, vamos para cada caso. Se um elétron ele pode desaparecer no local e aparecer em outro, de forma simultânea, né? Apareceu aqui, desapareceu aqui e apareceu aqui, na mesma hora, assim. Pum. Isso significa que é altamente possível o que convencionou se chamar de salto quântico. Lembra daquele conceito que ocorre no interior do átomo, salto quântico. Né? No interior do átomo, o elétron está ali representado através de números inteiros, né? Numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem os elétrons na numeração 1, outros na numeração 2, 3, 4, 5, até infinito. Um elétron ele pode desaparecer do 3, na camada 3, e aparecer na camada 54. Trazendo para a nossa percepção da realidade, isso significa um rápido crescimento no curto espaço de tempo. Plafum. Em vez da pessoa ler livros, ficar lendo, pegar um livro, ler, ela transfere informação. A informação vai lá e entra na pessoa. Salto. Não teve aquele colapso, como foi um salto. Vrac. Quando um elétron correlacionado com o outro, ele vibra, o spin dele vibra e o outro elétron também vibra, isso é um emaranhamento quântico. E aí, diversas são as situações que estão envolvidas. Por exemplo, se eu passo um conhecimento nesta live e esse conhecimento traz um benefício futuro ao Carlos Nascimento, o spin, né? Existe um emaranhamento quântico entre eu e o Carlos através desta live, através de outras lives, através de todas as situações que nós vivenciamos, ou através de um vídeo gravado que ele assistiu, tudo cria um emaranhamento. Todo benefício volta para mim. Que ele tem, volta para mim. Assim como, se porventura uma pessoa fala algo deturpado, numa mentoria, numa aula, seja lá o quê, e em razão deste algo deturpado, a pessoa que escuta, ela se prejudica, a pessoa que falou este algo deturpado também vai estar ali sofrendo
desse malefício. E isso há de eterno. Sempre que vibrar lá o spin do elétron, em razão do conhecimento deturpado passado, a pessoa que passou o conhecimento deturpado vai sentir. Assim como o conhecimento que deu benefícios também volta para ela. Emaranhamento quântico. O elétron, ele só se manifesta quando ele é observado. Quem é o observador? O vácuo quântico. Quem é o vácuo quântico? Deus, o Criador, o único. Vamos passar. Alguém quer fazer alguma pergunta rápida dentro disso que foi falado? Pode perguntar. Próxima questão. Falamos sobre... Pode perguntar. Perdão. Eu pensei que o observador fôssemos nós mesmos. Pode ser. Somos nós também, né? Porque nós estamos no todo. O que tem dentro de você? A consciência maior, né? Que te liga então, ao Criador. Então, eu também sou observadora. O que tem dentro de você que te liga ao Criador? A minha consciência. Alguém pode responder esta? Centelha divina. Centelha divina. Centelha divina. Centelha divina. Ok. Agora, se o observador está ali na figura do ego, representando o ego, o elétron vai se manifestar numa cocriação? Reflete sobre isso, tá? Vamos passar. Falamos sobre frequência vibracional na live de quinta-feira passada. A frequência vibracional, todo mundo está aqui, cada pessoa pode estar numa determinada frequência e existe uma frequência regendo esta live. Quando pessoas vão para um estádio de futebol, elas entram na frequência, não todas, tá? Mas na sua grande maioria das pessoas, aquele estádio lotado, Maracanã, Flamengo e Vasco, elas entram naquela frequência. Quando as pessoas estão assistindo um filme, aí o filme, né, tem as cenas, as imagens e junto às imagens o som. O som determina, neste momento, o som determina a frequência que a pessoa vai sintonizar, né? É claro que tem que ter uma sintonia com as imagens. Porém, as músicas também colocam pessoas na frequência X. Música é frequência pura. Frequência, quando eu digo frequência vibracional. Um estado. Quando um filme está lá no cinema, as pessoas estão assistindo o filme, as imagens, aquela música, as pessoas entram naquela frequência. Quando se entra numa frequência, as questões do que diz respeito, vamos dizer assim, leis, tende a todo mundo se conectar às
entre aspas, leis daquela frequência. Exemplo, no estádio de futebol, é comum, quando o jogo está está acontecendo, o juiz comete um erro humano, é comum as pessoas xingarem o juiz. Xingarem, palavrões mesmo violentos. Um jogador de futebol buscando fazer o gol, ele chuta, só que isola. As pessoas xingam o jogador. O jogador dos times adversários estão saindo do campo, porque acabou o primeiro tempo. As pessoas, existe uma frequência em prol, né, daquelas pessoas ficarem fazendo uma certa pressão nos jogadores do time contrário. Elas estão vibrando de acordo com as, entre aspas, leis daquela frequência. Onde xingar o jogador é normal, onde em campo, aqui, nível Brasil, o jogador ele faz um gol de mão, porém ele finge que cabeceou, foi gol. A torcida, todo mundo sabe, mas é visto como algo positivo, porque está diante das leis daquela frequência em que aquelas pessoas estão inseridas. Aí o próprio jornal brasileiro, comentaristas, falam, pô, malandragem, fulano de tal, etc. Na Copa do Mundo ocorreu isso. Uma Copa do Mundo aí, antiga assim, 2014. Existem aquelas leis daquela frequência. Então, as pessoas, quando eu digo leis, é pseudo-leis. Não são leis juridicamente instaladas no Estado. Quando eu digo Estado, lê-se país. É a lei daquela frequência. Agora, não quer dizer que a pessoa não vá sofrer punição. Exemplo, no caso do futebol, tem a figura das torcidas organizadas. Dentre elas, existe uma frequência baixíssima, existem leis ali, onde, por exemplo, se uma integrante de uma torcida organizada ver um integrante de uma outra torcida organizada, eles vão espancar aquela pessoa até a morte. É a lei daquela frequência espancar aquele cidadão até a morte, aquela frequência vibracional. Não quer dizer que a lei do Estado permita isso. Existem leis dessas frequências em que são verdadeiros empecilhos, obstáculos ao crescimento. Eu mencionei questões totalmente aqui fora, anacrônica para quem estuda física quântica, futebol, torcida organizada, totalmente anacrônico. Anacrônico significa fora de moda, tá? Vamos trazer para a nossa realidade. Existe uma frequência vibracional altamente nefasta, que é aquela frequência do fluxo. As pessoas saem do fluxo. Fluxo. Todo mundo faz, então vou fazer também. Todo mundo, dia 31 de dezembro, aí o nome, a fundamentação do fluxo, muitas vezes é que seria cultural. Então, se todo mundo do dia 31 de dezembro vai comemorar a passagem do ano, então é um ritual, então todo mundo tem que... Isso é um ritual. Todo mundo vai lá e faz o ritual. A pessoa que não vibra nessa frequência, o que ela faz? Quando eu digo, que frequência é essa? A frequência da Matrix, fluxo da Matrix. Se ela quer... Isso para quem é radical. Eu faço isso. Dia 31, 10 horas da noite, eu estou dormindo. Porque eu não sigo o fluxo desta frequência. O fluxo já é uma verdadeira frequência. Eu não sigo esta frequência.
Se tem Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, Brasil e Itália. O país parou. Eu não estou nem aí. Vou até saber, né, comentário, mas para mim, se começou o jogo, se começou, não estou assistindo, porque eu não estou no fluxo da Matrix. Eu não acho isso nem um pouco radical, tá? Radical, a questão do Réveillon, eu já posso... Eu, sinceramente, eu também não acho radical, porque já entrou no meu costume. Claro que quando é algo novo, aí parece ser radical. Mas depois que você entra no costume, já tem 3 anos que eu passo a virada dormindo. Então, para mim, não é radical. Já é algo, já é um hábito. Se a pessoa quer resultados, se a pessoa quer sair da Matrix, se ela quer pensar fora da caixa, ela deve ir contra o fluxo. O fluxo suga. A Matrix, ela te puxa o tempo todo, te puxando. Essa frequência poderosíssima. A Matrix, ela te puxa. Você tem que ir contra. Sem pressão. Simplesmente vai contra. Não, eu não posso passar o Réveillon. Não. Simplesmente não passe. Ponto. Isso é uma decisão. Ponto, acabou. Quem tem personalidade forte, coloca uma decisão nesse sentido e mantém. Esta frequência é altamente nefasta. E aí, nela está inserido toda aquela questão envolvendo machismo, questões sexuais, destruindo a mente do ser humano, destruindo, né, todas essas questões sexuais. Faz sexo, reprime. Né? Tem um pensamento fora do considerado normal, reprime, se pune, culpa. Esta frequência tem que ser deixada de lado. Todo aquele comportamento que significa estar dentro do fluxo e comportamento este, que é algo ruim, se deve ir contra. A partir dessa questão, tem diversos exemplos. Lembrando que, como dizia Jung, nem todo par de sapato serve para todos os pés. Logo, não existe uma receita certa que vai dar alegria para todas as pessoas. Alguma frase nesse sentido? A Matrix, ela vai estar ali sempre querendo te sugar. A questão e os meios são altamente meticulosos. Através das autossabotagens, através das crenças limitantes, através da falta de percepção. Um exemplo de hoje, na mentoria. Enviei uma prática de manhã, no inbox de cada pessoa, via lista de transmissão, claro. Explicadinho. Texto, áudio. Coloco no grupo. Prática realizada. Sem ler, veja bem, sem ler a explicação que foi enviada, algumas pessoas perguntaram: poderia explicar melhor esta prática? Veja bem, sem ler o que foi enviado. Qual é a conclusão lógica dessa questão? Uma falta de percepção. Ou seja, a Matrix sugando, a Matrix ali contaminando, transformando, apenas
tirando um véu e colocando outro véu. Isso é um véu. Alguém consegue perceber o que eu estou dizendo? Sentir o que eu estou dizendo? Que existe um véu. Um véu mesmo. Não se enxerga uma realidade. Outro exemplo. Vou passar esse exemplo. Uma outra situação. Teve uma live, ocorreu uma live. No dia seguinte, eu entrei em contato com um membro. Eu fiz uma pergunta sobre a live, mas algo bem assim, bem raso, meio que um norte da live. Eu perguntei, e aí, como é que foi a live? Gostou? Gostei. Nossa, adorei a live. A pessoa respondeu, adorei a live. E aí eu fiz uma pergunta bem rasa. A pessoa não sabia responder. Ok, até então, tranquilo. Aí eu pensei, pô, minha explicação não está... Eu sempre me coloco na posição, se a pessoa está tendo alguma dificuldade, eu, Igor, me responsabilizo. E dessa forma a gente vai crescendo. Eu me responsabilizei. Eu me responsabilizei e pensei, se ela não está podendo responder essa pergunta, eu tenho que melhorar a explicação na live. Só que aí eu cheguei e expliquei naquele exato momento desse conceito. Raso, bem raso. Expliquei. Como se fosse assim, olha só. Essa aqui é a coruja mãe, essa aqui é a coruja filhote. Elas estão aqui, elas estão paradas observando as montanhas. Vamos supor que tem montanhas ali. Aí eu chego para a pessoa e pergunto: quem é essa coruja e quem é essa coruja? A pessoa não sei. O que é isso? A pessoa, uma enorme vontade de crescimento. Só que existe verdadeiros véus invisíveis, véus energéticos da Matrix que impedem de enxergar realidades que estão ali, latentes. Então, se este véu não for retirado, pode-se colocar uma taça, pode-se colocar um diamante, pode-se colocar uma pedra e perguntar o que é que a pessoa não vai enxergar, porque existe um véu. Logo, este véu deve ser retirado. Senão, não adianta. É a mesma coisa que aquela velha frase de Voltaire: procurar um gato preto dentro de um quarto escuro. Se não retirar o véu, não adianta. E o que é o véu? O que seria o véu? Este véu tem diferentes conceitos. Diferentes energias. O líder ali é o não merecimento, crença limitante, sombras. Não merecimento, crença limitante, sombras. Enquanto essa questão não for trabalhada, dificilmente tem crescimento.
Porque é a mesma coisa que você colocar um deficiente visual sem nenhum guia e falar para ele assim, corre aí e respeita toma cuidado com as árvores, toma cuidado com os buracos, toma cuidado com as pedras, tudo espalhado. E corre, e ele tem que correr. Ele vai conseguir correr sem cair? Essa é a figura da pessoa que não tem as crenças limitantes, as sombras e a questão do merecimento e não merecimento. Ou seja, deve-se entender o que é não merecimento, criar merecimento. Deve-se entender o que é sombras, integrar as sombras. Deve-se entender o que é crença limitante e transformá-la, as crenças limitantes, em crenças criativas. Tem pessoas que não gostam de usar a palavra crença, porque se existe crença, já estaria dando uma denotação negativa. Aí é questão de nomenclatura. Eu gosto de falar crença limitante, transformar em crenças criativas. Crenças sem limites, no sentido positivo. A frequência vibracional, as crenças, vamos focar agora nas questões de crenças limitantes. Os filmes servem como verdadeiro, algumas músicas e alguns filmes servem como verdadeiras chaves para fazer uma crença limitante e transformar numa crença criativa. Basta assistir os filmes corretos. Capax ou K-Pax, o filme, alguém assistiu? Alguém assistiu? Aí? Não consegui baixar, Igor. Uma outra questão. Tem o link. Eu vi o link, né, num comercial do YouTube. É um link. Eu chego e eu baixo. Eu chego e baixo o filme. Se uma outra... É um link que não fui eu que criei. Se uma outra pessoa não consegue baixar, é porque a questão está dentro, ou o problema está dentro do celular dela, do computador dela, alguma questão nesse sentido. Aí, o que eu faço? Eu baixei o filme, eu pego o filme e eu crio um link para o filme. Vou lá, faço o teste, consigo baixar lá em outros celulares e lanço. Várias pessoas conseguem baixar, algumas não conseguem baixar. Então, o problema está no celular da própria pessoa. O que não pode acontecer nesses casos é simplesmente, é natural, a pessoa chega, olha, não consegui baixar. Beleza. Aí eu chego e falo, olha só, porque realmente pode ser que eu envie um link que ninguém consiga baixar. Aí o problema é do link. Mas eu cheguei e aviso, olha só, esse link, várias pessoas conseguiram baixar. Então é uma questão aí técnica que não tem como nós resolvermos pela pessoa. Passa 2 horas, a mesma pessoa chega e fala, veja bem, olha, dá uma olhada direito nesse link aí, porque eu não consegui baixar, então eu creio que o problema está no link. Isso se chama negação da realidade. Se outras pessoas baixaram, é uma coisa óbvia que o problema está ali. Então, aí, quando chega desse momento, é aquele momento que não podemos mais perder energia. Então, ficamos assim, ok, ponto. Porque existe um limite da gente, né,
colocar uma energia em algo, porque a energia ela vai sendo gasta. Ela é inesgotável, mas se uma pessoa pega um livro para ler, ela vai ler uma quantidade de páginas de acordo com a energia que ela tem. Se antes de ler o livro, de ler aquele livro, ela leu 20 páginas de outro livro, ou ela gastou aquela energia em qualquer outra situação, a quantidade de livros, de páginas que ela vai ler de forma seguida vai diminuir, porque uma energia foi gasta em outra situação. Ou seja, as energias têm que ser de forma inteligente direcionadas. Isso é algo que poucas pessoas fazem. Aquilo que é um verdadeiro sugador de energia, você deve colocar limite. Isso em tudo na vida. Porque senão a Matrix te suga. E essa é uma forma da Matrix sugar. De que forma? Acabando com a energia da pessoa. De tudo quanto é situação. A energia vale ouro em outra dimensão. Os reis de canalizar, de captar energia, os reis, quem são? É mais os homens que se perdem com isso. Mas quem são? Vídeos pornográficos. Prostituição na internet, pornografia na internet. Esses são os maiores sugadores. Né? Mas é mais os homens, são mais os homens. De a cada 100 pessoas que assistem, são 99 são homens e uma é mulher. Só que no caso da mulher, o principal sugador de energia é esse machismo. Destrói, acaba com a mulher. Pega a mulher, vira do avesso, sacode assim, suga tudo, aí coloca, não tem mais nada. Tá bom. Depois eu volto. Aquela energia toda elevada, através do machismo, a repressão que as mulheres colocam em fatos, situações, comportamentos, palavras, afirmações, conversas, em razão do machismo. É uma frequência, isso é o quê? Uma frequência. Nessa frequência, a frequência do machismo tem as suas leis. Quais são as leis que estão inseridas no machismo, nessa frequência do machismo? São leis até piores do que aquelas leis, não piores do que aquela de espancar a pessoa até a morte. Essa aí, a gente nem, pode nem ser usada como parâmetro. Mas são leis idênticas à do estádio de futebol. Aquele comportamento. Ali também, né? A energia vai embora. No machismo tem aquelas leis. Quais são as leis do machismo? Diversas. Várias. Vou ficar aqui, nem preciso ficar repetindo as diversas leis do machismo. Toda vez que se tem um comportamento dentro do machismo, a Matrix está sugando você. Sugando. Sugando mesmo. Tem um francês chamado Saint-Louis, alguma coisa Paré. Ele hipnotiza dessa forma. Ele chega para a pessoa e fala, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, aí começa a rir, olha aqui, olha aqui. Faz exatamente assim. Pum, a pessoa entra em transe. Pum, ele suga através do... claro que é um mestre, né, dentro dessa questão. Mas a forma dele colocar a pessoa em transe é exatamente essa. Dá tipo uma sugada, desconecta, a pessoa entra em transe. No que ela está em transe, pode ser falado o que quiser, que a mente aceita, né? É claro que tem pessoas, umas mais habilidosas que as outras. No que diz respeito ao fluxo, vou colocar alguém aqui na linha. Vamos lá. Águida, pode falar? Pode falar, Águida? Sim, posso. Dentro
eu vou perguntar determinada cor de algo, você deve responder dentro das cores básicas, sem inventar as cores básicas, né? Azul, preto, branco, rosa, vermelho, branco, cinza, amarelo, lilás, branco. Beleza? Sem inventar. Isso aí é rosa, choque, azul, marinho, tá? Sem inventar. Entendi. Básico. Ok, Águida? Entendi. Mas de forma rápida. Ok. Qual é a cor dessa parede? Branco. Qual é a cor desse fio? Branco. Qual é a cor do fundo do meu relógio? Branco. O que a vaca bebe? Leite. Vocês estão. Vaca bebe água. Água. É uma brincadeirinha rápida, mas o que isso quer dizer? Da mesma forma que eu falei aqui, branco, 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 branco e Sugestionou. praticamente peguei o leite, coloquei na sua boca para você responder o leite, né? Você responder o leite. Retira isso, tá? Que eu falei, botei o leite na boca, retira isso. Né? Praticamente induzir você a dar a resposta leite. Essa mesma questão é usada na Matrix para impor o que se quiser na mente das pessoas. Qualquer coisa. E é automático, né? Viu que foi automático. Papum. Nem raciocinei. Isso é o que chamamos de fluxo. A pessoa deve estar com a percepção ligada. Percepção atenta. Tem determinadas palavras que são altamente persuasivas. Então, sempre quando você ler determinadas palavras, você tem que ficar atento. Fácil, agora, descubra. Muita atenção. Agora, fácil, descubra. E algumas. O você é a líder, tá? Você. Eu uso elas muitas vezes aqui para o bem. O problema lembra que eu falei? Tudo que fazemos está emaranhado. Tanto para o bem, quanto para o mal. Quem faz, tá? É porque as pessoas não acreditam nisso. Por isso que elas fazem na Matrix. Elas não acreditam nessa questão de emaranhamento. Então, o ego delas está nem aí. Agora, quando... Primeiro, quando deixamos claro para o ego essa questão do emaranhamento, o próprio ego ele se preocupa. Opa, ele não quer mal para ele, né? Ele não quer coisa ruim. E aí é o principal. Se deixarmos a centelha divina ter a direção, aí é só alegria.